Filma esse gajo. Esse é um dos ilegais no nosso país. Esse tá a roubar nosso emprego e tá a raptar nossas crianças. E sabes que não é sul-africano, levante. Por favor, levante. Por favor, não nos tente, levante. Irmã, você é sul-africano. Você é sul-africano. Porque nós vamos verificar todo mundo. Vai, verifiquem elas. Por favor, você não é sul-africano. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. África do Sul espanca, humilha e tira a dignidade dos africanos imigrantes lá naquele país. E o mundo vai lembrar disso. Nós, africanos, vamos lembrar disso. Especialmente nós, africanos, vamos lembrar disso. Pega pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Vim com mais informações relativamente àquela situação que está acontecendo na África do Sul. E claramente agora vamos comentar aqui sobre o que realmente pode acontecer. Segundo informações da sociedade civil, com certeza dá para chegar ali numa ambiguidade, né? Onde na qual vamos discutir sobre isso hoje, certo? Então inscreva no canal, atenção com a sua inscrição de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Já inscreva no canal? Bom pessoal, a África do Sul atualmente é um país que realmente, sim, é um exemplo de economia, é um exemplo de estabilidade social e claramente também um exemplo de estabilidade política, porque a África do Sul, querendo ou não, é um dos países africanos, ou o país africano, que tem com certeza uma estatística muito alta de se dar bem. Inclusive também quando nós estamos a falar sobre os países mais desenvolvidos do mundo, a gente acaba metendo a África do Sul no meio, certo? E hoje em dia se fala muito sobre a possível substituição dos grandes eixos mundiais. E a África do Sul faz parte do possível eixo, entendeu? Que pode mudar o mundo, né? Que pode dar um sai para lá, para os Estados América. Nós estamos a falar dos BRICS. Então a África do Sul não é em qualquer país não, rapaz. Mas os cidadãos daquele país acabam tendo comportamento violento e totalmente injustificável contra africanos iguais. Pessoal, eu trouxe mais informações, o vídeo que vocês acabaram de ver é de africanos que numa situação de desespero, eles preferem se jogar do prédio, certo? Preferem se jogar do prédio do que ser encontrado por essa sociedade civil que acaba procurando imigrante como se fosse rato dentro daquele país. Nós, africanos, vamos lembrar disso. A nossa memória não vai ser tão curta assim, ao passo que os sul-africanos acabam cometendo arbitrariedade lá contra imigrantes negros, entendeu? Só contra imigrantes negros e fica por assim mesmo. As economias são voláteis, não dá para prever o mundo taxativamente. Hoje em dia é África do Sul, amanhã pode ser Zimbábue, por exemplo. Os zimbabueanos estão a ser expulsos dos hospitais, só para você ter ideia. Os moçambicanos foram postos num lugar, parece que é campo de concentração, para conseguirem lhes tirar do país. Todos descamisados, passando frio. É uma situação lastimável. Vídeos que são muito pesados, eu não vou meter aqui na internet, certo? Bom, pessoal, só para vocês terem ideia também, esses sul-africanos que acabam espancando outros africanos negros lá naquele país, eles têm algumas alegações, já vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, saiba que nós temos o link lá do nosso WhatsApp. Vou voltar com aquele grupo do WhatsApp, né? Então, dá aqui o primeiro link na descrição, ou aqui o QR Code para você cair lá e vais encontrar todos esses vídeos que eu estou falando aqui. Aqueles vídeos que eu posso censurar aqui, lá não vou censurar. Vou meter tudo lá, certo, pessoal? Vamos lá. O que está acontecendo, pessoal? A África do Sul é um país que realmente recebe muitos imigrantes. Imigrantes esses que acabam saindo de países muito pobres africanos e atualmente nós encontramos uma desestabilização social. São grupos de movimentos cívicos que se juntaram, né? Grupo daqui, grupo dali, com o mesmo objetivo de tirar todo e qualquer imigrante negro, quer seja legal ou não legal do país. Tudo porque eles alegam que acabam tirando o emprego dos sul-africanos reais, acabam se beneficiando dos hospitais que são pagos com os impostos dos sul-africanos e também dizem que eles estão a usurpar o mercado de trabalho, o mercado de investimento também. Para quem não sabe, a África do Sul é um dos países, não é o país, é um dos países com maiores startups da África. Então, querendo ou não, muitos estrangeiros acabam indo para lá e fazer os seus investimentos em pequenas empresas, certo? Tem empresas de tecnologias lá também que acabam sendo desenvolvidas e depois são compradas a patente
é comprado e é levado para fora e é uma parada louca. Então, a África do Sul, querendo ou não, os sul-africanos, querendo ou não, acabam pegando esses instrumentos e fazem dele a razão lógica de expurgar os africanos, simplesmente assim. É aquilo que eu disse no vídeo passado, pessoal. O sonho de todo oprimido é ser opressor. E os sul-africanos, desde os anos 50, eles sofreram aquilo que nós chamamos hoje de apartheid, que foi muito repressivo, onde, na qual negro não poderia entrar em certos lugares, certo? E eles sofreram tanto na mão dos africanos brancos que hoje, quando você olha aquela situação toda que está acontecendo na África do Sul, nós só vamos ver africanos negros a fazerem aquilo, certo? São os africanos negros que acabam batendo em outros africanos. A situação ficou tão gritante lá na sociedade sul-africana que as autoridades acabam não fazendo nada, certo? As autoridades não fazem nada. Tem um vídeo de um moço que praticamente estava andando na rua e foi abordado por um grupo de africanos, todos marmanjos. Ele era pequenininho, penso logo que seja de Zimbábue, né? Porque ele estava a gritar Zimbábue, Zimbábue. Cara, ele foi pego, espancado, sangrento, totalmente no chão e ainda assim pegaram ele pelas pernas e lhe arrastaram, certo? É mesmo uma coisa sem dor, sem pudor, caralho. E o mais gritante, vou repetir aqui, é que isso não está passando nas grandes mídias. Não está passando nas grandes mídias. Certo? Não está passando nas grandes mídias. Bom, pessoal, segundo informações dos internautas lá em outras plataformas, eles acabam acreditando que uma ação também contra sul-africanos que imigraram em países africanos seria justificado. Angolano mesmo, por exemplo, eles dizem que já estão totalmente cansados de sul-africanos, porque, vamos lá, os sul-africanos são arrogantes, são um pau no cu, e os caras olham os outros africanos como sub-humanos, subespécies, certo? Essa, pelo menos, é a leitura que nós fizemos dos sul-africanos. Eles não respeitam os africanos nem nos países alheios, certo? Por exemplo, em Angola, você vê um sul-africano a dirigir do jeito que ele vai te ofender se você estiver na frente dele. Parece que você não é dono da terra, certo? Então, existe uma soberba nos sul-africanos que, segundo os angolanos, já estão totalmente chateados. E uma ação deliberada, igual aquela que está lá, seria justificada. Tudo porque isso não é de agora. Fazendo um inquérito histórico, vamos ver que em 2017 aconteceu isso, entre 2019 e 2018 também aconteceu isso, e em 2022, se eu não me engano, ou 2023, aconteceu também algo parecido. Não mesmo, né? Parecido só. Então a história já nos indica que isso é um comportamento frequente dos sul-africanos. Ponto. Qual é a resposta do titular do poder daquele país? Afinal de contas, as garantias que estão lá escritas, onde é que passam? Pessoal, até agora, as autoridades sul-africanas não conseguiram dar, por exemplo, um comunicado capaz de tranquilizar as pessoas que são imigrantes que ainda não foram encontrados, ou tranquilizar os sul-africanos que não estão de acordo com aquela patifaria. Não temos informações sérias. O que nós podemos ver é que as autoridades não estão envolvidas nisso, certo? Mas há quem diz que o envolvimento das autoridades é tácito, porque eles permitem que aquilo aconteça, certo? Eles permitem que aquilo aconteça. Eles não fazem simplesmente nada, entende? Tem um grupo de imigrantes que era um vendedor, foram pegos lá no mercado, numa zona comercial. Eles correram tanto, entraram numa loja dos sul-africanos, lhes meteram todo para fora. Tudo isso por quê? Até os sul-africanos que estão contra aquela atitude têm medo de abrigar imigrantes porque os sul-africanos radicais acabam também batendo. Entendeu o que eu estou a falar? Então a situação é gritante. E pronto, né? Agora, pessoal, o que é que acontece? Politicamente isso não vai dar em nada. Politicamente isso não vai dar em nada. Por quê? Eu não conheço um país, talvez, vamos falar, talvez, que é improvável, né? Por causa da cooperação que eles têm. Aqui na África, a República Democrática do Congo não tem moral. Zimbábue não tem moral.
Não, Zimbábue até pode ter, né? Zimbábue, porque agora também é um dos países que realmente acaba tendo aí um peso político. Pode sim também emitir uma nota de repúdio às autoridades sul-africanas. As embaixadas aqui na África, nos outros países africanos, as embaixadas da África do Sul estão totalmente silenciosas. As embaixadas lá na África do Sul de outros países também estão totalmente silenciosas. Praticamente está a ser encarado como um problema ah, não digno de posicionamento político, certo? É triste porque muitos irmãos africanos, por mais que estejam ilegal, eles preferem se jogar do prédio do que ser pego por esses caras. A África vai lembrar disso. Os africanos não gostam dos sul-africanos. Já não lhes gostam por causa da arrogância, da petulância deles. Entendeu? E com essa situação, o problema vai se agravar. Daqui a pouco vamos ver um país africano a expulsar todo o sul-africano na agressividade. Eu vou vir aqui falar a mesma merda disso. Tanto falar, rapaz. Eu vou voltar aqui e falar que os sul-africanos estão a ser escorraçados de um país africano. Daqui a pouco. E é bem provável que moçambicanos não, né? Porque isso vai penalizar o tanto de moçambicanos que tem na África do Sul. Cara, é complicado falar sobre isso. Inscreva no canal, ative sempre a notificação de partilhar o vídeo com vocês interessados. Eu sou o Nunda, nos vemos na próxima, pessoal. Tchau.